Falar do dia do Cruzeiro então aqui no programa O Tempo Esportes. Cruzeiro se preparando para esse jogo diante do Tombense, tem a vantagem na semifinal, joga pelo empate inclusive nesse duelo diante do Gavião Carcará, nesta quarta-feira chuvosa e diria num dia nobre, viu meu caro Rafael, afinal de contas completando mais um verão, né? Não seria mais uma primavera. Parabéns ao Rafa Nobre, felicidade, saúde, bênçãos. Amém. Você que de fato é um sujeito nobre. Obrigado. Aqui na nossa redação e também na amizade. Felicidades, Rafa. Valeu, Léo, valeu. Você é um cara suspeito, né, meu amigo? Obrigado. 22 aninhos de Rafa Nobre. 23, não vamos mentir. Essa cara de menino. Parabéns pra você, Rafa, tudo de bom. Obrigado, valeu, Seaba, obrigado. Você também é um amigo. Legal, obrigado também, as felicitações também a turma acabou mandando e tal. Valeu, mais uma primavera aí, vamos lá, vamos seguindo, é isso, Léo. Pois é, e o Cruzeiro também segue essa preparação, né? Segundo dia de treinamento da semana, tá de olho no Tombense, adversário de domingo. Como vocês destacaram, realmente a gente vai falar muito da venda de ingressos, tá muito boa a procura. Vamos falar muito disso aqui também, mas primeiro vamos falar do que é essa preparação. Ontem iniciou, né, essa preparação de olho na semifinal do Campeonato Mineiro. E aí o técnico Larcamon ganha a opção do Álvaro Barreal, né? Ele que entrou no bid ontem, o nome do argentino contratado para essa temporada, 23 anos, vai mesmo jogar como um ala pela esquerda. Até o Larcamon chegou a dizer, depois da vitória sobre o Uberlândia por 2-0 no Mineirão, quem sabe posso até experimentar pela direita, mas enfim, a tendência é que ele possa mesmo jogar pela esquerda e aí como um ala, a gente já falou muito disso por aqui, deve ser mesmo uma opção, segue treinamento, começou até na semana passada esse treinamento na Toca, vai seguir, claro, essa semana, ganha aos poucos ritmo de jogo para quem sabe ser pelo menos uma opção para o banco de reservas para essa semifinal contra o Tombense. E aí fica também a expectativa, além dele, Álvaro Barreal, também com relação ao Neres, o Neres que acabou saindo da lista de relacionados já praticamente aos 45 do segundo tempo, teve um trauma no pé esquerdo, não foi para os relacionados, não foi relacionado, então fora da lista. O João Marcelo já ocupava a vaga de titular por ali, mas não deve ser mesmo uma opção, já que ainda não foi liberado para os treinamentos, então é outro que deve ficar fora desse jogo da semifinal. E aí a expectativa, Léo, fica com relação àquele lado direito que já foi do Robert, já foi do João Pedro, já foi do Papagaio e no último jogo foi do Matheus Vital, né? Ele fez mais uma função de meio campo, mas era aquela posição ali que ficou do Papagaio, ele esperou no banco de reservas, até fez o segundo gol do Cruzeiro no finalzinho da partida, mas foi o Vital que acabou conquistando essa posição. Então fica também a expectativa, se vai repetir o mesmo time que venceu o Uberlândia por 2-0 na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, ou se vai experimentar alguma outra coisa, já que ele mesmo, Larcamon, acabou dizendo que o Mineiro é uma possibilidade de experimentar os jogadores e as peças que tem, até para que possa conhecer um pouco mais. Começando pela defesa, Seabra, o Nobre falou aí sobre a possibilidade da volta do Neres, né? Pelo menos entre os relacionados, ele ficou de fora do último jogo. Para mim, se o Neres voltar ao time, não será na vaga de João Marcelo nem de Zé Evaldo, será se o treinador optar por um esquema com 3 defensores, ou você tem uma outra opinião? Olha, assim, se a gente pegar as primeiras escalações do Larcamon, o Neres era titular absoluto, né? Ele só saiu por contusão. Então, na teoria, ele volta ao time como titular. Agora, o Larcamon, ele já vai implementar os 3 zagueiros. O Vidalba chegou para assumir teoricamente, essa titularidade como um terceiro zagueiro. E aí? Como é que ficam os dois que estão jogando? Eu acho que o Zé Evaldo não sai do time nesse momento. O João Marcelo entrou muito bem, está cumprindo bem o que se propõe. Então aí tá um impasse pra gente esperar realmente uma hora antes do jogo, porque não tem muito como a gente nesse momento, sem assistir treino, sem saber o que se passa na cabeça do Larcamon, sem ele dar entrevista, não tem como, vai ser exercício de adivinhação, né? A gente tentar entender se o Neres volta como titular, se ele vai ser um dos 3 zagueiros ao lado do Zé Evaldo e do João Marcelo, ou se o Vidalba vai ser um desses zagueiros, ele vai sacar um para voltar com o Neres. Aí realmente tá tudo em aberto, não tem como saber como ele vai montar esse sistema defensivo já de antemão, né? O Neres até chegou a perder a posição antes mesmo de se machucar, né? Ele, no jogo contra o Pouso Alegre, aquele jogo em Uberlândia, ele até tava no banco,
e aí ele, às vésperas do jogo... Mas aí o Larcamão ainda tava fazendo aquelas experimentações. Ele então... acabou sendo um dos culpados pela eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, a verdade é essa, né? E ele fez algumas mexidas, né? E entre essas mexidas, o Neres acabou perdendo a posição. E aí ele machuca na sexta-feira passada, às vésperas do jogo contra o Uberlândia, mas nesse jogo contra o Pouso Alegre ele até tava no banco de reservas. E aí foi mais uma escolha mesmo do Larcamão. E agora tem a novidade do Vidalba, né? Exatamente. Que tá ganhando minutos aí, tá jogando, tá entrando. Vai ser titular? Não sei. Vai sair alguém, um dos dois aí? Não sei. O Neres vai entrar, vai montar com 3 zagueiros, esses 3 e o Vidalba não vai, ou um dos dois vai dançar, o Neres vai entrar, o Vidalba vai assumir. É tudo muito especulativo ainda, né? Esse jogo contra o Pouso Alegre, o Larcamão queria dar uma resposta, talvez, né? E fez mexidas ali, pelo menos uma em todos os setores daquele jogo lá em Uberlândia. Mas entende como uma briga boa na defesa hoje do Cruzeiro, Lélio? E que coisa, né? O Neres, que era cotado como o zagueiro que estava mais à frente, né? Tava sendo titular em mais jogos, nos primeiros duelos, pelo menos, do Cruzeiro nesta temporada. Agora parece que é o zagueiro que tá mais embaixo. Se você fala isso pro Samuel, ele ia te bater, né? Mas um abraço pro Rafa aí, felicidades, muitos anos de vida e sucesso. Valeu, Lelhão, obrigado. Tudo de bom pra você e muita saúde, que é, assim, a coisa que mais interessa. Amém. Obrigado, Lelhão. Verdade. Valeu, Rafa. Olha, eu assim... O Neres, ele surpreendentemente, né? Ele acabou até permanecendo no grupo para essa temporada. Se você imaginar que o Lucas Oliveira era melhor do que ele, o Luciano Castera titular absoluto, né? Foi embora, até por não haver ali um acordo para o tempo de contrato. E o Zé Ivaldo chegando, ele chegou para jogar mesmo. Então, cara, eu nunca vi o Neres como titular. O João Marcelo, sempre a gente estava perguntando aqui, o próprio Samuel, o Rafa, né? Você mesmo e o Seabra, vocês viram, né? Quando ele entrou bem no time, não tinha nem que ter saído e agora é o titular absoluto. Fica essa questão da dúvida do esquema, realmente, que o Seabra falou agora há pouco, né? 2 ou 3 zagueiros. Muita gente está apostando nos 3 zagueiros e aí vai ser a entrada do Vidalba, e como não há um jogador titular pelo lado direito, como o Rafa disse no início do seu noticiário, né? Porque ali o Robert jogou, o Papagaio jogou. Quem é que foi o último de domingo? O João Pedro jogou de sábado. O Matheus Vital teve sua chance, é porque lá não tem um dono da posição e, na verdade, essa 11ª vaga no time está sendo guardada para implantação do 3º zagueiro. Pelo menos, eu acho que tá todo mundo vendo assim e o Cruzeiro vai jogar num 3-5-2. Então, vamos dar para ele o direito de resposta, né? Já que eu falei aqui sobre o Neres, o Samuel Venâncio, a gente tava falando sobre essa defesa, o Rafa Nobre levantou essa bola. Eu quero entender essa colocação do Lélio aí, ô Léo. Pois é, porque ele falou assim que você não poderia ouvir... porque você mesmo falou que ele não era titular, pô, que ele tava mal pra caramba. Agora não fuja da raia, e ele não é, ué. Então pronto, acabou. Pois é, porque o que eu quis dizer era que o Neres começou como titular, na verdade, né? Era o zagueiro com mais... jogos pelo Cruzeiro no inicinho ali do técnico Larcamão. Às vezes ele mexia alguma coisa, por exemplo, inventou um Palácios no primeiro jogo, mas o Neres estava sendo mantido. Só que agora parece ser o zagueiro mais em baixa, talvez. Qual a sua avaliação, hein, Samuel? Boa tarde. Fala, Léo, boa tarde. Essa aí do Lélio eu não entendi não, porque... o Neres, eu acho que ele pode compor elenco, ele não pode ser titular absoluto como ele começou a temporada e como ele foi na reta final do ano passado. É um zagueiro que, com sinceridade, não dá pra confiar. Acho que um jogo ou outro ele pode entrar, mas pra ser titular... É isso mesmo que eu tava falando, por isso você ia bater nele, porque o Léo falou que o Neres estava muito em alta, não sei o quê. Falei, Samuel ouvindo isso vai te bater. Achei que era agora? Bater em você, Léo. Agora sim. Não, mas ele vai bater também, mas não, então, não, mas eu falei em alta, assim, ele estava sendo mais utilizado, né? Sim, estava sendo, e isso aí não tinha explicação, com todo respeito ao jogador, mas agora ele vai voltar, quando voltar, ele é reserva nesse time, tá mais do que comprovado. Ele perdeu, antes de se machucar, ele já tinha perdido a condição de titular, né? Que foi naquele jogo contra o Pouso Alegre, logo após a eliminação
pro Souza lá na Paraíba. Então, o João Marcelo tá bem, o Zé Ivaldo dispensando comentário, esse retorno dele ao Cruzeiro, e tem o Marlon ali para fazer a função como um terceiro zagueiro pela esquerda, tem o Vidalba agora. Claro que ele vai estar à frente do garoto Pedrão, que ainda não recebeu chance com o Nico Larcamon. Agora, em relação aos outros, eu não tenho dúvida nenhuma que ele ficou para trás aí nessa disputa pela titularidade. Uma coisa aqui que a gente tem que fazer justiça é que o Nico, desde o começo, ele falou que a disputa lá na zaga estava em aberto. Só que, claro, estava chamando a atenção porque mesmo tendo disputa, o Neres não saía. Ou jogava o Zé, ou jogava o João, ou jogou o Palácios. Mas enfim, acho que agora o sistema defensivo do Cruzeiro vai se desenhando e dentro daquilo que o torcedor já imaginava que tinha que acontecer. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Mais do Cruzeiro, Rafa. Pois é, e aí pra gente poder falar, Léo, da venda de ingressos, né? Começou hoje, a partir de 13h a venda de ingressos e os ingressos estão voando, vamos dizer assim, é uma carga de 22.500 ingressos disponíveis para essa partida de domingo, 7h30 da noite, no estádio Ipatingão, R$100 a inteira, R$50 a meia. Mas tá voando mesmo. Tem posto de venda em Patinga, Coronel Fabriciano e também em Timóteo. Os detalhes dos postos você acompanha no site, nosso portal em O Tempo Esporte. A expectativa, Léo, é de um Patingão realmente bem lotado, bem cheio para esse jogo de domingo. A torcida na expectativa de ver o Cruzeiro novamente em Patinga. Não vai ter venda online, não vai ter venda também no Ipatingão. E aí, a pessoa, quem quiser comprar ingresso, pode comprar até 5 ingressos. Então, quem quiser comprar nessa muca, acho que tem que voar. Você tem informação até de que meia entrada já tá difícil de encontrar ou já nem tem mais nessa muca. Pois é, eu até falei com o Lani Gavioli, que é o presidente do Tombense, mais cedo. Ele me disse que tinha abastecido aí cada ponto de venda com uma carga. Essa carga se esgotou rapidamente. E agora, no meio da tarde, uma nova carga foi disponibilizada em cada ponto de venda. Em alguns ainda está chegando. Imagens de fila e mais fila. Com certeza essa carga de 22.500 aí, ela vai ser pequena para essa volta do Cruzeiro ao Ipatingão. E é bacana, né? Eu acho que o Cruzeiro, claro que tem questão de gramado e tudo, mas o Cruzeiro pode olhar com mais carinho para esse Vale do Aço, até mesmo nessa questão da caravana. Se tiver mais alguma cidade para fazer, pode ir para o Vale do Aço, porque ali a paixão do cruzeirense ela é maior ainda. Quando tiver, claro que a casa do Cruzeiro é o Mineirão, né? Mas, por exemplo, no ano passado, o Cruzeiro foi para o Espírito Santo, foi para Uberlândia. Se tiver que acontecer isso de novo, é melhor tratar ali do gramado do Ipatingão e jogar no Vale do Aço, porque a torcida ali a venda tá um absurdo, né? Tá uma coisa de louco. Então o torcedor com muita saudade de ver o Cruzeiro, já tô imaginando como vai ser recepção em hotel, saída para estádio e etc. Um carinho muito grande da Nação Azul ali no Vale do Aço. Antes da Arena do Jacaré, ô Lélio, eu acho que o Ipatingão ele até era mais utilizado, né? Tanto pelo Cruzeiro como pelo Atlético, né? Ah, foi. Ali no final dos anos 90, nós tivemos até a disputa de um clássico lá no Ipatingão e ele praticamente se transforma numa segunda casa para Atlético e Cruzeiro. E eu concordo com o Samuel. Quando houver necessidade, cara, tem que levar para lá, porque realmente você vai ter uma presença maciça do torcedor. É só ficar atento à questão do gramado, porque lá os torcedores sempre compareceram e eles têm uma paixão por Cruzeiro e Atlético lá mesmo. Então não é assim, nenhuma surpresa o estádio ter a lotação máxima, né, esgotada para o jogo de domingo entre Cruzeiro e Tombense. E o Lani, que é o presidente do Tombense, é esperto. Ele sabe que ali é dinheiro garantido. Vai fazer um pezinho de meia para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro volta depois de 6 anos a Ipatinga, né? O último jogo, coincidentemente, foi contra o Tombense também, 4ª rodada, Campeonato Mineiro 2018. O Cruzeiro venceu 2-1. Rafinha e Fred fizeram os gols do Cruzeiro. De virada, né? Exatamente, de virada. E aí o Cruzeiro volta quase 6 anos depois. É um longo tempo, né? Longe de Ipatinga. E eu me lembro desse clássico que o Lélio se referiu aí, eu tava lá cobrindo também.
se eu não me engano, foram semifinais do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético numa, Ipatinga e Rio Branco de Andradas na outra. E aí o Ipatingão, rodada dupla no Ipatingão, lotado, e realmente eu concordo. É muito tempo do Cruzeiro longe de Ipatinga, né? Aquela região ali, toda vez que o Cruzeiro sempre foi pra lá, Ipatingão lotado, a mobilização do torcedor é enorme, a região ali tem muito cruzeirense realmente, então vale a pena o Cruzeiro olhar com mais carinho ali pra Ipatinga realmente manter o gramado legal, né? Porque a gente tem visto o gramado do Ipatingão também não tá lá grande coisa, né? E até jogos do Brasileiros. Lá surgiu a lei de Gil, né? Na final do Campeonato Mineiro de 2000 e... Essa que eu falei, Léo? Não, 6. 2006, o Gil. Do Gil. Vale tudo. Vale tudo, né? Só não vale. A Rádio Católica, rapaz. Gente. Um sujeito desse veio aqui na Rádio Católica. Aquilo é bom demais. Fala mais, Rafa. Vai, agora vai, né, Rafa? Dá seu jeito aí. Pois é, pra gente falar de Copa Sul-Americana também, o Cruzeiro nem conhece os adversários, mas já sabe que vai ser um dos cabeças de chave, são 8, né? Pra competição, o Cruzeiro ontem não chegou a secar a Universidade Católica, até porque tinha a opção também do Olímpia também, né? O Olímpia vai disputar essa o início ainda da Copa Sul-Americana. Então o Universidade Católica perdeu 2-0 para o Coquimbo Unido. Então o Cruzeiro se tornou aí um dos cabeças de chave. O Olímpia estava nessa disputa também, né? Enfim, hoje os cabeças de chaves até agora, até o momento, né? Boca Juniors, o Atlético Paranaense, o Internacional, Racing e Corinthians, Defesa e Justiça, o Cruzeiro e o Olímpia, ou então, se caso o Olímpia não entrar, o Lanús pega essa vaga do Olímpia. São os cabeças de chave até aqui na Copa Sul-Americana. O que é que você tá esperando do Cruzeiro nessa Sul-Americana, hein, Samuel? Claro que já tem um tempo, né? Acho que próximo dia 18 que vamos ter o sorteio, mas até já ouviu falar alguma coisa da própria diretoria, se tem uma meta estipulada, se é pelo menos avançar para as oitavas, né? Sair dessa fase de grupos. O que você tá imaginando aí? Pois é, o Cruzeiro, até pela eliminação na Copa do Brasil, vai ter que seguir bem à frente aí na Sul-Americana. Vai ser uma competição muito difícil. Isso da Universidade Católica ter sido eliminada foi um passo importante, porque você já deixa ali o pote 2 e vai pro pote 1, né? Você estando no pote 2, não enfrentando brasileiros, equipes do mesmo país, fatalmente podia aparecer aí um Boca Juniors, um Racing no caminho do Cruzeiro já de cara, né? E lembrando que a Copa Sul-Americana avança imediatamente para a próxima fase o primeiro colocado, e o segundo colocado ele vai para um playoff, né? Com quem, se não me engano, é eliminado na Copa Libertadores da fase de grupos ali. Acho que o terceiro colocado dos grupos, eles vão, né, para a Sul-Americana. Então, dependente, você já pode pegar um time muito forte. A obrigação é ficar em primeiro e avançar. Quanto mais longe, mais grana o Cruzeiro vai ter e vai recuperar o prejuízo que tomou, principalmente na parte financeira, na Copa do Brasil. Tem que avançar aí, porque o calendário vai até ajudar com a eliminação na Copa do Brasil, né? Se o Cruzeiro fosse avançando, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, ia apertar muito pro elenco. Talvez isso aí possa ajudar para ter ali um período entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, mas por mais que seja difícil, tem que encarar com muita seriedade a Copa Sul-Americana, que ficou legal de disputar, né? Antes ninguém dava valor, de uns tempos pra cá virou outra competição a Copa Sul-Americana, e que o Cruzeiro possa aí seguir o mais longe possível. Ficou mais valorizada mesmo, né, Seabra? Antigamente eu lembro que até era time misto, reserva de equipe brasileira que ia disputar uma Sul-Americana. Mas depois dessa mudança de formato e também, acredito, dar vaga para Libertadores, né? O campeão vai para Libertadores. A Libertadores segue sendo a principal competição do continente, mas a Sul-Americana ganhou mais prestígio aí nos últimos anos, né? É grana, é título, é exposição, é vaga na Libertadores, tudo isso aí. O torcedor do Cruzeiro tá acostumado com competição sul-americana. Oi?
Recopa também, mais um título, né? Mais um jogo aí com muita exposição também pela frente, né? Pro campeão. O torcedor do Cruzeiro tá acostumado, né? Eu acho que tem até um jogo contra um europeu, não tem? Tem contra o campeão da Liga Europa. Tem o campeão da Libertadores com o da Champions e aí tem da Sul-Americana com o da Liga Europa também. Ou seja, olha o tamanho da valorização disso tudo, né? Um título desse não é só o título da Sul-Americana, é grana, é vaga, é exposição, é muita coisa aí. E o torcedor do Cruzeiro gosta, né, Léo? O torcedor do Cruzeiro gosta de competições sul-americanas, desde Libertadores, Supercopa, se a gente pegar aí Mercosul, Sul-Americana mesmo. O torcedor do Cruzeiro sempre foi muito acostumado com competições sul-americanas. E o Cruzeiro teve essa fase aí em baixa, né? Que essa turma aí quase acabou com o Cruzeiro, mas agora o Cruzeiro tá aí disputando uma Sul-Americana. Eu tenho certeza que os jogos do Cruzeiro na Sul-Americana, seja ele contra quem for, o Mineirão estará lotado, né? Sempre são jogos de competições sul-americanas com torcedor do Cruzeiro, o Mineirão sempre com a capacidade máxima, torcedor fazendo muita festa. É bem legal ver o Cruzeiro, depois de tudo que se passou, né? De volta a uma competição sul-americana. Esse torneio começou no ano passado, esse torneio da UEFA e Comebol, do campeão da Europa League com o da Sul-Americana. E o primeiro campeão foi o Sevilha, que tô vendo aqui, empatou no final com o Del Valle, nos pênaltis, acabou superando e foi campeão aí desse primeiro torneio envolvendo o UEFA e também Comebol. Legal, ontem o Cruzeiro entrou em campo pela Copa do Brasil Sub-17, venceu o Goiás por 3-0, jogou no Olímpico Pedro Ludovico, é a primeira partida da segunda fase da competição. Na primeira fase o Cruzeiro bateu o Operário por 10-0, o Operário do Mato Grosso, e aí o Cruzeiro dá um importante passo para a classificação rumo à terceira fase da Copa do Brasil da categoria. Vai disputar na próxima terça-feira, 15h, no Castor Cifuentes, o jogo da volta. Tem aí essa vantagem, Cruzeiro que abriu o placar logo com 1 minuto, 2 minutos de jogo, depois no finalzinho do primeiro tempo fez 2-0, no segundo tempo fechou a conta com 3-0. Lucas Pérez, João Bertelli e David Santana fizeram os gols do Cruzeiro, 3-0 sobre o Goiás, Léo. Perfeito. Rafa Nobre, você volta daqui a pouco com mais Cruzeiro? Combinado. Valeu. Samuel Venâncio, algo mais para fechar, Samuca? Vamos aguardar, talvez a partir desta quinta-feira, aí o Nico já começando aí um esboço de time. Não acho que ele vai fazer muita alteração, pensando no domingo lá no Ipatingão, com a grande torcida cruzeirense marcando presença, Léo. Valeu. Abraço, Samuel Venâncio. Amanhã o Rafa Leal estará aqui contigo e com toda a turma também.